Bom, a briga do Nicolas Ferreira com o Whindersson Nunes está sendo divulgada agora, né? Até Isto É fez uma postagem falando com relação ao início da briga. Eles alegam que a briga ela começou quando o Nicolas Ferreira pediu para os seguidores resgatarem posts antigos do Felipe Neto atacando os Estados Unidos. Mas a briga não começou aí. A briga do Whindersson Nunes com o Nicolas começou quando o próprio Whindersson Nunes tentou tirar de contexto um post do Nicolas Ferreira. Ele postou o seguinte, ele pegou o post do Nicolas Ferreira e escreveu o seguinte: um cara tomou um tiro no pescoço devido à polarização. Olha o que o cristão diz. Aí pegou o post do Nicolas Ferreira, que está escrito o seguinte: seja a extrema direita que eles tanto têm medo. Então, olha o ridículo do Whindersson Nunes. Primeiro ele pegou a questão envolvendo a morte do Charlie Kirk dos Estados Unidos, ele que era de direita, né, estava em uma universidade fazendo uma palestra de forma pacífica e foi morto de forma covarde. O Whindersson Nunes não quis falar de um pai de família que foi morto aos 31 anos, não. Ele quis dizer que o cara foi morto pela polarização. Negativo. O cara foi morto porque um covarde de esquerda não aceitava que o Charlie Kirk não abraçou a ideologia que ele acreditava e por não aceitar isso, ele decidiu de forma covarde tirar a vida de um pai de família. Isso o Whindersson Nunes não quis dizer. Aí ele quis atacar a fé do Nicolas Ferreira, colocando um rótulo. Olha o que o cristão diz. Aí pegou o texto do Nicolas e quis passar uma ideia como se o Nicolas estivesse incitando a violência. É isso que você entende quando você vê o post do Whindersson Nunes. Claramente você vê dessa forma. Só que para calar a narrativa do Whindersson Nunes, o próprio Nicolas Ferreira fez uma postagem que cala a narrativa do Whindersson Nunes. Ele escreveu o seguinte: nada é em vão. A morte de Charlie Kirk não será esquecida. Ela grita contra a injustiça e desperta corações. Uma geração que não se ajoelha diante da tirania. Uma geração que não aceita calada a perseguição. Uma geração que não será intimidada pelo medo. Eles querem nos silenciar, mas o que conseguiram foi despertar. De cada lágrima nasce coragem. De cada injustiça nasce resistência. Charlie Kirk não se foi em vão. E quando tentarem nos esmagar, lembrarão tarde demais. Levantar uma geração que jamais será vencida. É isso que o Nicolas quis dizer. E nessa postagem do Nicolas, né, deixa claro o seguinte: querem nos calar. E esse é o intuito do post do Whindersson Nunes. A ideia dele é essa, ó, calem a boca, o cara tomou um tiro. Essa é a ideia dele. Direita, cala a boca. O cara levou um tiro por ser de direita. E aí tenta distorcer a postagem do Nicolas, dando a ideia que Nicolas está incitando a violência. E em momento algum, Nicolas fez isso. Daí o que acontece? E aí ele aproveitou, né, como o Felipe Neto, ele fez várias postagens atacando Donald Trump, né, atacando ele na época de campanha, falando um monte de asneira da direita. E o que o Felipe Neto fez? Ele apagou todos os posts onde ele atacava Donald Trump e a direita, né, o governo do Donald Trump. E está nos Estados Unidos, está de férias, está nos Estados Unidos. Daí o Nicolas Ferreira pediu para as pessoas postarem, né, trazerem à tona posts antigos do Felipe Neto onde ele ataca Donald Trump. E o que o Whindersson Nunes fez? Ele fez um post dizendo o seguinte: imagina a missão do deputado que tu votou ser fazer o Felipe Neto não entrar nos Estados Unidos. Patético. Aí o que o Nicolas fez? O Nicolas é zoeiro. Todo mundo sabe que o Nicolas, ele leva tudo, né, quinta série eterna. Quer mexer com o Nicolas? Então esteja pronto para uma resposta. Aí a matéria diz: em seguida o parlamentar zombou do humorista usando o cantor Vitão, ex-namorado de Luísa Sonza, com quem o Whindersson foi casado. Aí o Nicolas escreveu: você perdeu para isso, cara. Emendou:
Aí começou outro problema, porque o Whindersson Nunes ele resgatou uma foto do parlamentar adolescente e ironizou: vamos um homenagem, eu, tu e o Vitão. Além dele pegar sua ex, você quer que ele te pegue também? Que isso, mano? E outra, tinha 16 anos nessa foto. Só não posto uma atual com a minha família para você não piorar sua saúde mental. Rematei o Nicolas Ferreira, né, contra a fala idiota do Whindersson Nunes. E daí começa outro problema. Por quê? Quando você lê essa postagem do Nicolas Ferreira, você entende que o Nicolas, quando ele fala assim, eu não vou postar uma foto atual, ele está se referindo a relacionamento, ele está se referindo a constituir uma família. Claramente você entende isso, mas como o Whindersson Nunes está numa fase de vitimismo, né, e quer demonizar a imagem do Nicolas Ferreira, o que ele fez com a postagem do Nicolas? Ele quis atacar o Nicolas Ferreira falando que ele estava lembrando do filho que ele perdeu. E aí começou a se vitimizar nas redes sociais. Ele postou o seguinte: Setembro Amarelo e o deputado faz piada com a morte do meu filho. Votado pelo povo, governa apenas para os seus, uma pena para o país. Essa foi a declaração do Whindersson Nunes. Ou seja, ele tirou do contexto mais uma vez um post do Nicolas Ferreira, né, se vitimizou e falou besteira. Porque quando você lê a postagem do Nicolas, claramente ele está se referindo a isso. Olha, eu construí uma família, né, eu tenho um relacionamento saudável, coisa que você não conseguiu. Ele está falando disso, de relacionamento, de construir uma família. Não está falando nada de filho que ele perdeu. Então ele pegou isso para se vitimizar, porque ele está numa campanha, claramente, o Whindersson Nunes ele está numa campanha pessoal, onde ele tenta demonizar a imagem do Nicolas Ferreira. Daí o Nicolas teve que falar o óbvio. Ele escreveu o seguinte: falei nada do seu filho, deixa de ser mentiroso e canalha. Você e eu estávamos falando de relacionamento, mas entendo, só assumindo o personagem vitimista para tentar convencer as pessoas, já que até aqui não convenceu ninguém. E realmente, quando pegamos essa história envolvendo o Whindersson Nunes com o Nicolas Ferreira, nós vemos duas coisas. Primeiro, o Whindersson Nunes ele está empenhado em querer tirar o contexto daquilo que Nicolas está postando. Ele está claramente tentando demonizar a imagem do Nicolas Ferreira. Isso está bem claro. Segundo, claramente o Whindersson Nunes está se vitimizando. Porque quando ele tenta demonizar a imagem do Nicolas Ferreira, cada resposta do Nicolas, automaticamente ele se vitimiza. Como o Nicolas falou de relacionamento, opa, tá falando do meu filho, que eu perdi. Aí ele quer passar a imagem de coitadinho. Sendo que quando você lê o post do Nicolas Ferreira, claramente você entende que ele está falando de relacionamento. Não está atacando o filho que o Whindersson perdeu. A discussão terminou com o Whindersson Nunes cobrando uma postura respeitosa do parlamentar. Olha que ridículo. Tô não, meu mano. Você como parlamentar, fale direito com o civil. Você trabalha pro povo, não só para quem votou em você. Cobro de você merecer estar onde está, sim. Você sabe o que disse. Se faz de doido, não. Cara, é tão ridícula essa situação do Whindersson Nunes que a gente começa a pensar, né, que a internação dele não surtiu resultado. Parece que ele precisa ser internado novamente, né? Ele que procurou, por conta própria, se internar para cuidar da saúde mental. Aí você vê esse comportamento dele, né? Onde primeiro ele tenta demonizar a imagem do Nicolas Ferreira. E agora, além disso, ele vem se vitimizar. Atacando o Nicolas Ferreira, quando tem resposta, ele se vitimiza. Isso está ridículo. Deixe o seu comentário. Se inscreve no nosso canal, curta, comente e compartilhe o vídeo, pois assim estará ajudando o nosso canal a crescer. Vídeo novo todos os dias. Não deixe de ver a dica que deixei no primeiro comentário.